Olá, crianças da IPG! Tudo bom com você? Hoje é o nosso dia da faxina. Pega os seus panos, prepara a sua vassoura, que hoje nós vamos fazer uma faxina. Mas antes disso, vamos aquecer o nosso corpinho. Em 3, 2, 1, uma dança bem maluca. Hora do grande desafio. Você disse que você tem gingado? Então quero só ver. No 1, 2, tchá, tchá, tchá. Balança, balança, balança o ombrinho. Pronto. Agora que já aquecemos o nosso corpinho, vamos aquecer os nossos miolos dentro da nossa cabeça. A nossa história de hoje tá lá no Novo Testamento, no livro de Lucas, que é o terceiro livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Lá no capítulo 15, então, Lucas 15, nossa história se passa no versículo 8, 9 e 10. Mas antes da gente começar e estudar realmente a nossa história, a gente precisa de ler o versículo 1 e 2, para a gente entender o contexto de toda a história. Por que Jesus estava contando aquela parábola? Por que Jesus estava contando aquela história? Sim? Lucas 15, 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Todo mundo armado com a sua Bíblia? Muito bem. Esse é o contexto geral. Para quem Jesus estava falando. E Jesus vai explicar para os fariseus e para os escribas por que ele estava falando, por que ele estava comendo e por que ele estava ensinando os publicanos e os pecadores. E aí que ele conta 3 histórias. Nesse capítulo ele conta 3 histórias sobre esse assunto, para explicar para os fariseus e para os escribas por que ele estava fazendo isso. Por que ele estava ensinando quem era visto como pecador. E ele conta a história da ovelha perdida, que é a história antes dessa, a história da dracma perdida e a história do filho pródigo. Ele conta essas 3 histórias para explicar o porquê. E nós vamos descobrir agora. A história da dracma perdida é a história que está no meio. Por isso ela começa com ou, porque ele já tinha começado a falar antes, ele já tinha contado uma história antes. Vamos agora para Lucas 15, 8, 9 e 10. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente por ela? E tendo achado, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí nós vamos para a nossa história da faxina. A história, bem rapidinha, né? É uma história bem rápida, ela só tem 3 versículos e 2 só contando a história. Ela conta a história de uma mulher que tinha 10 dracmas. Mas, tia Amanda, o que é uma dracma? Dracma era uma moeda muito recorrente na época, era uma moeda que eles usavam muito. E o nome dessa moeda era dracma, então agora nós vamos chamar só de moeda. Ele conta a história de uma mulher que tinha 10 moedas e que uma delas se perde. O que acontece? Como você se sente quando você perde alguma coisa? Quando você perde uma moeda, como você se sente? Como você se sente quando você perde um brinquedo, ou um fone de ouvido, ou um celular, ou um bloquinho, ou um martelo? A gente não fica triste quando a gente perde alguma coisa? E o que a gente tem que fazer quando a gente perde alguma coisa? Exatamente o que a mulher fez. Ligou todas as luzes da casa dela
e começou a varrer o chão, fazendo faxina, começou a procurar em todos os lugares, aqui fala que é diligentemente, começou a procurar em todos os lugares até ela achar a moeda perdida, a dracma perdida que ela tinha perdido. E quando ela acha, agora pensa que você achou aquilo que você estava perdendo, que você achou aquele fone, que você achou a moeda, que você achou o martelo, que você achou o celular, que você achou o brinquedo, que você achou a foto, que você achou alguma coisa que estava perdida. Como você se sente agora? Você não se sente muito feliz? E ela se sentiu a mesma coisa. Ela quis comemorar, ela chamou as amigas, ela chamou as vizinhas. Ela comemorou e falou: alegrai-vos comigo. Alegrai-vos comigo porque eu achei a dracma que eu tinha perdido, eu achei a moeda que eu tinha perdido. Eu procurei muito e eu achei. E a conclusão do versículo 10, ela é muito bonita e a explicação por que Jesus estava fazendo aquelas coisas. E ele fala lá no versículo 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, da mesma forma que a mulher ficou feliz que achou a moeda dela, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Por que Jesus estava falando e estava comendo e estava ensinando os pecadores? Para que eles pudessem se arrepender, para que eles pudessem aceitar a Deus, para que eles pudessem arrepender de todos os pecados que eles tinham e começar a glorificar a Deus, a viver uma vida nova, a ser um vaso novo. Por isso que ele estava falando com os pecadores. Por quê? Mesmo ele sabia que os fariseus e os escribas, eles também eram pecadores e eles precisavam de ouvir também a palavra de Deus. Por isso que Jesus fala com eles e fala para todas as pessoas que estavam lá essas 3 histórias. Olha que versículo lindo. Há júbilo no céu, há festa no céu. Os anjos fazem uma festa toda vez que o pecador se arrepende. Olha que coisa mais linda. Que história mais linda, como se você fosse uma moeda que estava perdida e Deus te achou. Amém! Que coisa linda! O nosso versículo de hoje é um versículo que é muito bom para ser decorado. Muita gente já tem esse versículo de cor, é um versículo um pouco longo, mas ele é como se fosse um resumão de toda a Bíblia. Nosso versículo de hoje está em João 3,16. Ele é assim, eu vou falar a primeira vez, depois a gente vai falar baixinho, vai falar alto e vai falar com gestos, tá bom? E ele é como se fosse um resumo de tudo que a gente falou até agora. É assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Agora nós vamos falar bem baixinho. Tenta sussurrar esse versículo para ver se você decorou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Agora vamos falar bem alto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ufa! Olha o tanto que esse versículo é bonito. Porque ele é uma resposta, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão grande, tão intensa, que ele mandou Jesus, que era o seu único filho, o seu filho unigênito, que é o único, mandou o seu único filho para que todas as pessoas que creem nele tenham a vida eterna, que sejam salvas. Por isso que Jesus veio aqui. Jesus veio para nos salvar de todos os pecados. Eu não vou deixar de ser pecadora. Eu vou continuar sendo pecadora. Mas Jesus, ele veio para pagar todos esses meus pecados. E a gente também precisa de nos arrepender. Igual a gente está
A gente viu na nossa história hoje, a gente precisa de orar e pedir perdão pelos nossos pecados. Todos eles. Deus já sabe, mas Ele quer que a gente se arrependa. Que a gente se arrependa de verdade de todos os nossos pecados. Agora vamos falar o versículo com gestos, pra gente tentar colocar aqui dentro dos nossos miolos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esse é um versículo muito lindo. E essa história da dracma também é uma história muito legal, que nos ensina muita coisa, o tanto que a gente precisa se arrepender, o tanto que a gente precisa falar com Deus e o tanto que a gente precisa pregar também o evangelho para os nossos amigos, para todas as pessoas, porque as pessoas precisam de conhecer Deus, as pessoas precisam de conhecer Jesus, elas precisam de saber que mesmo elas sendo pecadoras igual eu e você, igual todos nós, Jesus, ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos salvar de toda essa perdição e para termos uma vida eterna. Não é maravilhoso? É muito maravilhoso. Vamos fazer a nossa oração? É bom a gente fazer essa oração. E depois que a gente terminar, você também pode fazer uma oração, você sozinho, se arrependendo de todos os pecados, tentando lembrar de todas as coisas que você fez que não agradam a Deus e pedir perdão para Deus por isso. A gente tem que pedir perdão às pessoas, mas a gente tem que pedir perdão para Deus também, porque são os nossos erros e a gente precisa de pedir perdão para Deus. Sim? Sim? Então vamos lá. Observa no seu coração, lá no seu coração, se Deus já te encontrou. Será que Deus já te encontrou? Você já aceitou Jesus lá no seu coração? Vamos pedir para Ele também? Hoje a gente tem muitas coisas para colocar na nossa oração. Então vamos lá. Cruzo os dedinhos na minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Feche os olhinhos para oração. Querido Deus, muito obrigada, porque o Senhor cuida de mim. E muito obrigada, porque o Senhor mandou o seu único filho para nos salvar. Eu te peço perdão por todos os meus pecados. E também te peço que Jesus venha morar no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, crianças.